Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal online, das filiais. Prazer estar aqui com vocês na última palestra desse dia, nosso terceiro dia desse parte. Sem mais delongas, hoje teremos como a palestra final nossa querida Madeleine Leonel, do programa Ser Eficiente, né? Com o tema de promover a diversidade no trabalho. Boa tarde. Madeleine, vou com vocês. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Unimar, a equipe, né, que nos convidou para estar aqui nesse momento hoje, para falar um pouquinho sobre a diversidade no ambiente laboral, a diversidade no trabalho, né? Mas quando a gente fala de diversidade, eu poderia falar na diversidade. Olha, ele está me trazendo assim para o lado, eu não sei para onde ir, porque sou aquela que gosta de estar num movimento, né? Então, gente, me desculpa se eu sair dessa rota. Mas quando a gente fala de diversidade, eu poderia trazer a diversidade de gênero, né? A diversidade em diversos aspectos. Mas hoje a gente vai falar da diversidade no trabalho voltada especialmente para as pessoas, né, com TEA, que seria as pessoas com deficiência intelectual, com o espectro do autismo, mas também aqueles que são pessoas com síndrome de Down. Então, aqui, essa diversidade hoje que trago para vocês, por ser uma expertise também do nosso trabalho, né? Então, como o nosso colega aqui apresentou, eu me chamo Marilene. Eu coordeno um programa em Santos, chamado Programa Ser Eficiente, que ele vai no encontro da preparação da pessoa com deficiência intelectual no acesso ao mundo do trabalho. Então, depois a gente vai passar um vídeo para vocês verem como que esse programa ele funciona, né? Desde a preparação do jovem, da parceria que a gente tem com o Senai em alguns cursos de capacitação, mas também no acesso desses jovens ao mundo do trabalho. Então a gente faz toda uma articulação junto com as empresas, né, no qual esses jovens estão inseridos. Aí a gente trouxe 2 jovens aqui que depois vão falar um pouquinho sobre as experiências deles, os desafios também, que não é fácil, né? Mas é um serviço pioneiro dentro do município de Santos, mas que a gente também ainda, infelizmente, enfrenta inúmeros desafios na inserção desse jovem no mercado de trabalho. E aí vocês vão ver um pouquinho de como isso funciona quando a gente fala dessa questão da diversidade, que ela não é fácil, né, inserir, e nem, muitas vezes, quem está recebendo tenha a facilidade de entender como é que esse jovem funciona na prática. Por gentileza. Bom, aqui nós vamos falar, então, inicialmente sobre o TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. No neurodesenvolvimento, ele é caracterizado a forma como os neurônios funcionam, né? Como ele cresce, né? Então, desde lá, vou falar de uma forma mais básica, desde o nascimento, né? Desde a gestação, a criança ela vai se desenvolvendo e ela vai, então, esse cérebro ele vai se construindo de forma que vá chegar até a vida adulta, né? Até o final da vida. E, no geral, quando a gente fala do espectro do autismo, eles vêm com umas características, muitas vezes, com dificuldade na comunicação, nessa interação social, né? E nos comportamentos, que aí, não sei se vocês têm alguma vivência, se vocês conseguem perceber o comportamento. Isso não significa que esse sujeito eles não sejam capazes não sejam produtivos na sociedade. Então, eles têm na comunicação, muitas vezes, né, o TEA, ele enfrenta desafios
tanto na verbal como não verbal. Em relação à interação social, a dificuldade realmente não é uma forma de que ele não queira se comunicar, né? Mas é dele mesmo, é algo dele. Então, às vezes você vai ver uma pessoa com espectro do autismo que não olha diretamente no olho da pessoa. E quem não conhece vai dizer, ah, nossa, tu vê, ele não olha, não deve ser uma pessoa legal porque não olhou no meu olho. E não é isso, né? Então, o espectro ele traz também essas questões. Tem alguns padrões de comportamento, muitas vezes repetitivo, estereotipados. Vocês podem ver pessoas que têm estereotipias, né, com a mão, outros que balançam, né? Mas tudo isso é uma forma também de eles se organizar internamente. Na pessoa com TEA, não é que esse movimento ele é um movimento ruim, não. É a forma que ele acha dele se organizar internamente. Nem todos com TEA vai ter esse tipo de estereotipias, né? Alguns a gente vai identificar. Não quer dizer que a gente balança a perna, a gente também Aí a sensibilidade sensorial. Por exemplo, muitos jovens também que a gente identifica que eles têm sensibilidade com algumas texturas, né? Esses dias eu atendi um jovem, esse foi muito interessante, que eu não tinha visto em nenhum outro. Ele foi tirar o documento dele, a carteira, para tirar o RG. Na hora de fazer a triagem, ele não conseguia pegar o plástico para tirar o documento do plástico. Então, aquela sensação do documento era muito ruim para ele, né? Então, eles têm um pouco essa sensibilidade também sensorial. E tem várias questões de texturas que realmente eles têm essa sensibilidade. Tem também a questão, né, das comorbidades, então, e muitas habilidades, isso é fato. Às vezes o jovem ele nunca foi para uma aula de idioma, o cara fala 3, 4 línguas. Aí você fala, como assim? Eu passo uma vida toda indo para um curso de inglês e não consigo dar conta de entender. E ele consegue, né, falar, e como que ele aprendeu isso? Né? Se a gente vai para a aula e dificilmente vai aprender. Mas também pode ser que na pessoa com TEA, assim como a pessoa com deficiência intelectual, ou até mesmo o Down, né, o síndrome de Down, cromossomo 21, ele vem a ter algumas comorbidades. Por exemplo, o TEA pode vir também com DI, com deficiência intelectual, assim como a pessoa com autismo também possa vir ter a deficiência intelectual. Há essa possibilidade de comorbidade, como pode ter também um TDAH, né? E ele, quando a gente fala da lei de cotas, o TDAH ele não está dentro da lei de cotas. Para dizer para vocês que vocês podem encontrar dentro do espaço de trabalho de vocês, pessoas, e hoje a gente tem identificado muito, pessoas adultas sendo diagnosticadas com TEA. Muitas vezes eles passaram a vida toda sem ter esse diagnóstico, mas alguns comportamentos, né, dentro desse espaço laboral vai identificando que ele é uma pessoa com TEA, mas ele não foi diagnosticado lá na infância. A gente tem visto aí muitos diagnósticos tardiamente de pessoas com TEA. Por favor. E aí a gente vai mistificando um pouquinho essa questão da capacidade, né? Primeiro passo para um RH, né, que tenha dentro do seu ambiente laboral uma pessoa com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, ou qualquer outro, uma vez que a gente está falando de diversidade, né? Pensar também que esse ambiente ele tem que ser um ambiente acolhedor e muitas vezes precisa apenas ajustar alguns espaços para que aquela pessoa ela venha desenvolver com autonomia, com qualidade, as suas funções. Eu participei o ano passado de uma palestra de um jovem estudante de medicina e ele traz algo muito interessante em que ele foi para participar de uma dentro da universidade para identificar a célula e a luz que estava refletindo no microscópio fazia com que ele não entendesse
como é que funcionava aquilo lá. Então ele estava zerando praticamente todo o conteúdo dele na universidade. E um cara extremamente qualificado, e ele dizia, como que eu não vou passar nessa matéria? Autista, médico, né? E aí, depois, conversando com o professor, ele entendeu que ele só não estava conseguindo dar conta de responder aquele conteúdo, aquela matéria, porque a luz que refletia naquele microscópio fazia com que ele tivesse uma leitura diferente. E aí, a partir daí, por isso que a gente tem que ter esse olhar sensível, né? Às vezes ajustar uma pequena coisa para que o jovem, né, a pessoa com deficiência, ela possa desempenhar, então, com afinco, né, aquilo que ela se propôs a fazer. E foi o que aconteceu com esse jovem aí, estudante de medicina, que já deve estar agora quase se formando, porque ele já estava se formando. Mas apenas a luz fez uma mudança, né, no roteiro dele, e ele então conseguiu aí fazer com que tivesse êxito nos seus conteúdos. Inatividade formal. A gente tem uma pesquisa no IBGE que ele traz que 90%, né, das pessoas com autismo e pessoas com deficiência intelectual não estão inseridos no mercado de trabalho, mesmo sendo pessoas capacitadas, habilitadas para desempenhar funções, elas acabam não tendo, né, esse acesso. Muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo das próprias empresas, né, dos próprios gestores, em trazer. Até porque a gente entende que, no geral, não gostaríamos de falar de lei de cotas como pensando, por exemplo, numa pessoa com deficiência ser inserida apenas por uma questão de lei, né? A gente gostaria muito que as pessoas fossem inseridas pelos potenciais que ela tem, né? Não por uma força de lei. A gente tem algumas empresas, óbvio, que mesmo não tendo um quadro de pessoal dentro né, como colaborador, pessoas com deficiência, independente desse cumprimento da lei de cotas. E aí a gente fica muito triste de saber que nós temos metade, mais de 90% desse público, ele não está inserido. Muitas vezes pela falta mesmo de conhecimento. Né, conhecimento de como que eu lido com aquele sujeito, como é que eu faço ele ser inserido, né, junto com os demais colaboradores. Aqui a gente vai falar um pouco também sobre a acomodação para o autista. Quando eu falo dessa acomodação, é como que esse autista ele se sente dentro desse espaço de trabalho, dentro desse espaço laboral. Pensar no equilíbrio sensorial. Temos alguns autistas, alguns jovens, que ele não desmerece o potencial que ele tem. Um ruído muito grande, um barulho muito forte, eles precisam muitas vezes de um abafador, né? Porque às vezes a gente tem muita informação, né? Então para eles a questão do ruído, alguns têm, não são todos, precisam muitas vezes pensar num ambiente que possa proporcionar esse abafador para que ele se sinta mais tranquilo no desempenho das suas funções. Aqui, como temos também que os espaços podem também se organizar, né? Substituições de ordens, por exemplo. Os dois jovens que estão aqui, eles trabalham em farmácia, né? Como atendente dentro da farmácia. Mas temos jovens que trabalham dentro de área do porto, enfim. E eles, por exemplo, a gente sempre orienta o RH, que isso é muito importante, quando houver a contratação de uma pessoa com deficiência intelectual, ou seja, TEA, síndrome de Down, que a pessoa que que tenha dentro desse espaço uma pessoa que seja responsável, que seja uma referência para ele. Para que não haja, por exemplo, várias pessoas dando ordem ou pedindo coisas muito imediatas também. Isso é muito ruim para o desempenho dessa pessoa. Diferente, muitas vezes, da gente, né? Que
o chefe, o diretor, um pede, outro pede, e você quer matar o chefe, mas você consegue dar conta de fazer, né? Você está ali irado da vida com aquele chefe, porque como que ele vai me pedir algo tão em cima da hora, eu tenho que dar conta, né? No caso deles, eles vão se desorganizar se não houver uma rotina precisa, ordens claras, objetivas, né? Não, muitas vezes abstratamente fica mais difícil de compreensão. Então é sempre importante aqui que haja essa comunicação clara e objetiva e que não tenha várias pessoas dando ordens para que ele execute aquela tarefa. Eu terminei a minha tarefa, aí eu posso receber uma outra orientação para fazer, se for o caso. Ou que eu tenha uma rotina, né, certa para que eu possa seguir. Então, o pensamento deles, a forma de organização é essa. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual, que é um pouco diferente da deficiência da pessoa com TEA. Na deficiência intelectual, por exemplo, nós temos em Santos uma lei chamada de emprego apoiado, esse Job Code, que é quase parecido. No emprego apoiado, existe a pessoa que vai acompanhar esse jovem, ele acompanha ele nas funções já dentro de casa. Então, vê como é que ele se organiza, como é que aquela família atua junto com ele. Aí ele busca dentro de uma empresa uma vaga de emprego, acompanha esse jovem dentro desse espaço laboral, até que ele tenha um entendimento sobre como funciona, como é que ele tem que desempenhar aquela função. Né? O ser deficiente, ele traz um recortezinho do emprego apoiado. A gente não vai até a casa dessa família, né, desse jovem. O jovem, ele chega lá para a gente, do Procura Espontânea, a gente temos como porta de entrada, né, que a gente pode falar. Por ser um programa que está dentro da área da assistência social, não está na educação, então a porta de entrada é os CRAS de referência do município de Santos. Então, esse jovem, ele pode vir pelo CRAS, né? Ou ele pode vir por Procura Espontânea. E ele, então, a gente faz quando eu digo que a gente faz algo parecido, é porque a gente tem essa interlocução com o empregador, a gente consegue estar junto com esse jovem no momento da contratação, de tirar a dúvida dele lá no espaço laboral, de ter uma comunicação direta com a pessoa de referência que vai estar acompanhando ele. Então, a gente faz isso constantemente. Às vezes, a empresa, o cara está trabalhando lá já há uns 8 anos, em vez em quando aparece uma situação, aí o pessoal manda mensagem: Marilene, você pode vir aqui que a gente está com uma situação? E tudo bem, a gente lá vai, porque sabemos que o jovem precisa daquele apoio. E às vezes foi só uma falha na comunicação, alguma coisa nova que mudou ali no ambiente e que a gente precisa ajustar algumas coisas. Então a gente faz essa pequeno recorte parecido com o emprego apoiado nessa interrupção com a empresa o tempo inteiro, né? A gente não vai até a casa da pessoa e a gente não acompanha ali todos os dias o cara trabalhando, né? A gente faz essa ponte, mas a gente vai dando espaço para que ele vá desempenhando. Instruções visuais. Por exemplo, dentro do espaço laboral, a gente pode pensar, tivemos já situações de jovens que tiveram dificuldade, por exemplo, no RH, de entender o arquivo. Então, vamos pensar numa estratégia para que ele tenha um entendimento. Que não seja por ordem alfabética, vamos pensar em cores, porque eles funcionam de uma outra forma. E tudo isso deu resultado. Então, a gente está sempre buscando as estratégias para que aquele jovem permaneça naquele espaço de trabalho, para que aquele jovem também consiga desempenhar as suas funções né, de uma forma tranquila, leve. Então, a gente sempre busca nessas empresas esses espaços e esse contato também. Aqui, a questão da infantilização. Então, por exemplo, principalmente quando a gente fala da pessoa com síndrome de Down. Todo mundo olha para a pessoa com síndrome de Down porque está muito físico. Que bonitinho. Ai, como ele é fofo. Só que esquece que o sujeito é um homem, ou que é uma mulher, que, né, tem os mesmos desejos. Então, a gente já tivemos situações também de jovens que a gente inseriu no mercado de trabalho e aí
uma colaboradora entendeu que, né, acolher ele diferente era melhor. Então, acolher com um abraço, com um beijo, e eles são muito carinhosos, então eles pedem isso. Eles veem a pessoa, ele já... Mas você tem que dar o limite, porque nós estamos falando de profissionais, nós estamos falando de trabalhadores. E aí a gente teve algumas dificuldades, algumas situações que depois, conversando com todo o RH, a gente conseguiu, então, fazer com que o RH entendesse que ali era um espaço de trabalho e que o sujeito não era fofo nem bonitinho, que ele era um trabalhador, mas tratasse ele como pessoa com deficiência, né, dentro das limitações dele, todavia, pensando, né, que não dá para infantilizar e achar que o sujeito é bonitinho, fofinho, porque aí a gente não vai, de fato, desempenhar um trabalho que ele deveria desempenhar. Mas hoje ele está ótimo, maravilhoso, trabalha na área do porto, para vocês terem uma ideia, né? Então, quanto eles são potentes e capazes. E aí chegamos então aqui, só um passo a passo para vocês terem um entendimento de como que funciona, né, a questão do autismo, aí foi algo bem pincelado, da pessoa com deficiência intelectual e a pessoa com síndrome de Down. Né? Então, a gente todos sabem, né, que é uma alteração aí do características genéticas, que a gente falou aqui das características deles, né, que está bem presente. Num autista, por exemplo, ou numa pessoa com deficiência intelectual, vocês não vão dizer que nós estamos com dois jovens, né, com TEA, porque não tem uma características. Lógico que algumas falas, alguns jeitos de comunicação, você vai dizer, opa, tem alguma coisa diferente, né? Mas raramente vocês vão identificar de cara. Agora, aqui está bem interessante. Então, eles são, como eu já falei antes, né, são amorosos, são empáticos, abraça, quer beijar todo mundo, quer abraçar todo mundo, mas a gente, né, tem que dar as ressalvas em relação a esse olhar, mesmo se a gente está pensando em preparar, em inserir, nós estamos falando de pessoas, né, que a gente está falando de pessoas adultas, não estamos falando de criança, que ninguém está fofinho nem bonitinho. E a gente sempre pede para os colaboradores não infantilizar quando a gente faz a inserção. Então, vocês vão tratar com respeito, com educação, pensar nas limitações que eles têm, mas não que são coitados ou incapazes. Eles também têm um estilo de aprendizagem muito na questão visual, né? Pouco parecido com a pessoa com deficiência intelectual, então, eles são visuais. Muitas vezes há essa dificuldade, por exemplo, no letramento, mas nada impede de que eles executem as tarefas se você tiver uma rotina para que eles possam seguir, né? Então, eles conseguem e têm, assim, desempenhado muito bem as suas funções. Aí, como já tinha comentado, né, ter essa rotina, né, adaptar tarefas, muitas vezes a questão do arquivo, não deu certo, ele não conseguiu entender como é que funciona, então a gente vai pensar junto com esse RH, como que a gente pode facilitar para que ele consiga desempenhar, muitas vezes, atividade que está básica ali, mas quem está no dia a dia não consegue pensar em outra estratégia. Por exemplo, tivemos jovens também com TEA, que dentro da empresa, na hora de bater o ponto no intervalo, eles são muito pontualistas. Se é para chegar às 5 horas, eles vão chegar às 6, ou vão chegar às 4 da manhã. É até assustador. E ele, o que acontece? Na hora do intervalo, ele não tinha noção do tempo, dos 15 minutos do café para o retorno. E aí a pessoa me ligou, a gente não sabe o que fazer, não podemos colocar um relógio para despertar, porque é que não pode, tudo bem. Pensei, gente, mas não tem alguém que vai fazer um lanche no mesmo horário que ele possa ir junto, né? Então, o que você acha de ter alguém que na hora que vai fazer o lanche, fulano, eu estou indo para o lanche, ou que perceba que ele seguir aquela pessoa, porque a única dificuldade que ele tinha de tudo era o horário do lanche, que ele não conseguia saber o horário de voltar. E aí batia papo, esquecia que ali ele tinha que retornar em 15 minutos. Então, algumas dificuldades que a gente consegue sanar, nada que a gente não se dê para se fazer. Bom, aqui nós temos a questão
do marco legal, né, falando sobre a lei de cotas. Eu acredito que todos entendam um pouco sobre a lei de cotas, né, que uma empresa acima de 100 funcionários, ela precisa ter entre 2% a 5% nesse quadro de profissionais, pessoas com deficiência. No entanto, apenas a maior parte como eu coloquei, 90% das pessoas com deficiência intelectual, com TEA, elas não estão inseridas. A gente vê muita inserção numa deficiência mínima, que não incomode o empregador, ou que talvez não incomode o meu colega no espaço de trabalho. Mas pouco nós temos de inserção para essas outras demandas, né? Quando a gente fala da pessoa com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, que são públicos muito mais complexos e que as pessoas às vezes estão com tanta pressa no seu dia a dia que deixam de enxergar que temos pessoas potentes, capazes, né? E que poderiam estar ocupando uma vaga de trabalho. Podemos. Aqui a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela fala, então, na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI de 2015, ela diz que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, consolida o direito ao trabalho em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência intelectual, seja ela qual for a deficiência que ela tem igualdade de direitos como qualquer outra, como qualquer um de nós. Né? Então, acho que a gente só precisa ter esse tom de sensibilidade para a gente poder, né, atender, então, as nossas demandas. Você pode passar que não precisamos. E aí, uma outra coisa muito preocupante dentro dos nossos espaços laborais, o capacitismo, que nada mais é do que também a gente pensar no sujeito, por exemplo, ele conseguiu executar, nossa, que maravilha, você conseguiu, como se ele não fosse capaz de executar. E muito pelo contrário, né? Então, é pensar também que a gente, o capacitismo, é uma forma de preconceito. Né? Então, o capacitismo é o preconceito, a opressão ou discriminação social dirigida à pessoa com deficiência. Ele se manifesta ao julgar a capacidade de alguém a partir das suas limitações físicas, sensoriais ou intelectuais, tratando-as de forma inferior, infantilizadas ou como objeto de superação ou pena. Né? Então, como se, né, executar aquela tarefa fosse e muito pelo contrário, ele tem condições de executar, né? E não é uma questão de pena, de coitado. E aí é mais uma... Então, se a gente olhar, não preciso nem ler ali, mas se a gente olhar para essa imagem, acredito que os outros estão vendo, né? Existe uma equipe ali unida, preparando um projeto, e ele está aqui isoladinho, quietinho, e a gente já viu muitos PCDs rasgando o papel. E aí a empresa coloca como um cumprimento de lei, porque ela precisa, né, para não pagar a multa, ela precisa dizer que tem a pessoa lá, mas não que necessariamente esse sujeito esteja executando suas tarefas. Está rasgando o papel, fazendo algo nada a ver com o que aquela equipe está executando. E aí, como é que a gente pode combater o capacitismo, né? Pensar de fato na igualdade de direito para todos, né? E aí, promover treinamentos de liderança inclusiva, né, dentro dos RH, incentivar feedbacks focados em energias técnicas e não na deficiência. Então, não é a deficiência que vai fazer o sujeito, né? Focar no potencial de desenvolvimento individual e usar linguagens adequadas, evitando termos pejorativos ou infantilizados. A verdadeira eficiência de uma empresa passa pelo respeito aos direitos, pela garantia de acessibilidade e pelo reconhecimento da autonomia e capacidade de cada colaborador. Então, isso é para todos nós. Bom, e aí voltando lá para o programa Ser Eficiente, como eu disse no início, a gente está dentro da política de assistência social. E na política de assistência social a gente trabalha com duas resoluções, a 33 e a 34.
A 34 aqui, ela é exclusivamente voltada para pensando na habilitação e na reabilitação dessas pessoas, né? Que dentro da assistência é diferente da saúde, que reabilitar é uma pessoa sofreu um acidente, ela quebrou a perna, sei lá, ela precisa de cuidados na saúde para ela reabilitar. No nosso caso, a reabilitação é pensar nessa questão da própria autonomia do sujeito, que muitas vezes eles têm mais dificuldade de sair sozinho, né? Por conta da própria infantilização da família e da sociedade, que acha que eles não são produtivos, que eles não são capazes. E aí aqui a gente então trabalha com diversas ações para que esse sujeito ele tenha autonomia, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ir e vir sozinho, né? Então a gente muitas vezes tem lá o jovem que chega, né? O pai que vai buscar, é a mãe que vai buscar. Gente, vamos lá, vamos começar a trabalhar outras coisas, né? Vocês são capazes. E aí a gente sempre fala que a gente cria uns monstrinhos maravilhosos, porque eles começam a dar trabalho para a mãe que já começa a andar sozinho, pegar VLT sozinho. A nossa colega chegou de motoruba, eu jamais iria andar numa moto. Chegou ela de moto, meu Deus. E aí a gente ficou pensando, como assim, né? Uma menina, depois ela vai contar o que ela faz na vida dela, para vocês. Então aqui, quando a gente fala dessa resolução, é pensando nisso, nessa forma de inserir a pessoa na sociedade. Aqui, na 33, ela é exclusivamente para falar da integração ao mercado de trabalho. Então, a gente tem curso em parceria com o Senai, a gente prepara eles em diversos aspectos. Não preciso focar muito, porque está bem focado na assistência, para dizer para vocês, para quem tem até interesse, entender que resoluções são essas dentro da assistência e como é que isso acontece num programa que prepara pessoas com deficiência intelectual no acesso ao mundo do trabalho. Tem um papelzinho aqui que eu fiz. Eu vou pegar uma cola porque eu não vou conseguir ler. Tá ali. Mas eu também vou precisar do meu óculos, que é só para essa leitura. Vou encerrar aqui com vocês. A inclusão profissional não beneficia apenas o colaborador, mas enriquece a cultura organizacional, gera empatia coletiva, estimula a inovação nos métodos de liderança e constrói uma sociedade mais justa e acessível para todos. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Essa mensagem de que a diversidade ela está presente e que basta a todos nós, né, olhar para esse sujeito como sujeito de direitos, né? Então, assim, se eu tenho um acesso, por que ele também não pode ter? E quando ele tem, né, o que podemos fazer para que ele possa permanecer? Então, fica aí para vocês. E eu vou chamar, então, os jovens. A Júlia quer começar? Aí, Matheus pode dar um spoilerzinho também. Boa tarde, eu sou a Júlia, tenho 22 anos. Muita coisa aconteceu na minha infância. E, como a Mariana me explicou, é a fase do crescimento desde a infância que a gente cresce e vai com isso até o fim. Muitos dizem, você está curado com esse autismo? Muitos dizem isso. Mas o autismo não é uma doença, não tem cura. A gente vai viver com isso até o fim das nossas vidas. Então, meu autismo, minha mãe descobriu quando eu tinha uns 5 anos de idade que eu tenho nível 1. O TTAH, transtorno de barulho. Não quer dizer que eu não gosto de música, eu gosto. O que eu posso dizer? Eu trabalho na farmácia, comecei com 18 anos lá, já estou 4 anos na farmácia. E também dou aula para as crianças, porque eu faço faculdade de educação física desde meu sonho. E eu faço o iFood para cima e para baixo com a bike. Mas você é o Júlio, por acaso, para ter 3 empregos? Podemos dizer que sim, mas a diferença é que tem 2 e eu tenho 3. Mas assim, é uma coisa que a gente gosta, que a gente corre atrás e a gente não fica parado. Eu ainda treino na academia, já fiz karatê com meus 11 anos até meu fim de karatê, porque chega a hora que tem que se aposentar, porque eu não sou mais aquela menina de lutar durante, mas eu tenho várias medalhas que só vai ficar na memória. E o que eu posso dizer? Muita coisa mudou na minha vida, principalmente o iFood, porque
É uma espécie de treinamento que eu tive muito apoio dos meus pais, muito apoio. Minha mãe tinha medo, porque o autismo é aquele negócio de proteção de mãe, que é guardando uma bolha, mas meu pai, com aquela base de pai durão e liberal tudo, falou, não, a gente vai preparar ela para o mundo para ela se virar sozinha, porque os pais nem sempre vão estar aqui para sempre, a gente tem que se virar. Então, o iFood começou com a ideia, assim, para eu conseguir dinheiro para ter a minha moto e a minha habilitação. Então, eu vou para cima, para baixo, para Santos, para São Vicente, pego a minha bike, vou para a praia, saio com meus amigos. E a pessoa olha para mim e fala, mas tem certeza que você é autista mesmo? Isso irrita um pouco, eu até sei por quê. Mas eu explico, o autismo, só porque eu sou autista, não quer dizer que eu não possa ser uma pessoa normal. Muita coisa acontece na minha vida. Eu sei muito bem que as pessoas nunca vão entender, algumas vão entender, algumas me apoiam, que nem na farmácia. Desde meus 18 anos que eu comecei a trabalhar, eu achei que não ia ser capaz de conviver na farmácia. Teve alguns meus colegas de trabalho que saíram da farmácia para ter os novos caminhos, mas eles estão lá no meu coração, eles foram os únicos que me ajudaram. Na faculdade mesmo, eu achei que não ia passar na faculdade de educação física, mas eu fiz a prova, passei, faço estágio para as crianças, eu participo de reuniões do PIPID, que é PIPID. É o negócio do estágio que é obrigatório para a gente poder se formar na faculdade. Só falta 2 aninhos só para me formar. Aí o meu sonho é abrir minha própria academia, não só para as pessoas assim, mas também para as pessoas do mérito autismo, com deficiência, cadeirante, pessoas que amputaram a perna, não tem parte do corpo, mesmo assim tem vários atletas por aí que não desistiram dos seus sonhos. Então, eu tenho muito orgulho de ser autista. Eu falo logo na cara de todo mundo que, se quiser saber da minha história, eu falo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mas antigamente eu sofria muito bullying, porque, você é autista, você não é capaz de nada. Ninguém vai dar chance para você. Realmente, tem muita gente que não dá uma chance para um autista. Porque olha assim e fala, mas ele não é capaz, deixa ele no cantinho dele, no mundo dele de magia. Não é bem assim. Se você não der uma chance, os autismos podem ensinar para vocês muitas coisas. Porque o nosso cérebro funciona de uma forma de motor, a gente não consegue ficar parado. Eu mesmo não consigo. Eu já tenho a minha rotina toda na minha cabeça. Eu já acordo, faço meu café, limpo a casa, cuido dos meus bichos, faço comida. Eu aprendi observando, ninguém me ensina. Qualquer coisa assim, eu aprendi observando. Eu desenho muito bem, nunca fui na aula de artes, falo japonês, porque eu observei, talvez durante anos de karatê, tinha que aprender japonês, e aquela coisa, né? Mas o esporte me ajudou muito, porque eu andava muito na ponta do pé. Eu não consigo até hoje olhar nos olhos das pessoas, não é que eu não consigo, é porque eu sinto a presença que a pessoa não é confiável. Tem as pessoas aqui que eu consigo olhar nos olhos porque eu confio, já que eu sinto, mas aquelas pessoas que eu não confio, eu já não consigo olhar no olho. Que nem, mas você consegue atender os clientes? Não, consigo, só tem alguns que eu não consigo olhar no olho, senão não é aquela presença muito boa, eu não consigo, eu atendo normal, mas depois eu volto para o meu canto. E aquela coisa, o autismo, como a Marilene falou, não gosta muito de... Eu mesmo, no caso, não gosto muito de chamedinho, que fofinha, ela fala tão bonitinho. Eu já não gosto. Eu já olho para aquela pessoa, vai me tratar como criança ou vai me tratar como adulta? Eu já falo isso, porque é um autismo na sinceridade. Eu já não gosto quando a pessoa me trata como criança. Eu já tenho 22 na cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O autismo não gosta, ele se incomoda. Tem alguns que gostam. Eu não me importo, a pessoa quiser me abraçar, que nas crianças do estádio a gente tem que dar amor, a gente tem que dar educação, que nem tem algumas crianças do autismo que lá de 5, 4 anos que são autistas, que têm problemas assim de nível alto, e como eu sou autista, eles já se sentem confortáveis comigo. Então eu já chego, eu já explico, eu já ensino.
Tem gente que, mas como você fez isso, Juliana? Eles nunca ficam quietinhos assim, porque eu já passei por isso. E eu passo por isso na pele deles. Então tem muitas coisas que eu acredito que acho que tem muito exemplo para as pessoas. E muitas pessoas vão começar a enxergar um dia, ou já enxergaram, porque o autismo não é um bicho de 3 cabeças, não é uma doença, não é uma coisa contagiosa que as pessoas criticam, humilham, maltratam. Se der alguma chance, a gente pode mostrar que é capaz de mostrar o nosso potencial para todo mundo. Que no caso eu até às vezes choro, lá atrás, nossa, passei muita coisa. Mesmo assim, eu agradeço a Deus por estar aqui e falar com a minha voz de loba. No caso, é muito emocionante, porque realmente lá atrás, quando eu era criança, não tinha ninguém assim que podia confiar, mas tem pessoas que eu posso confiar, que eu posso contar nos dedos. No caso, meus pais, a maioria dos meus amigos, o pessoal da faculdade que me ajuda, que me apoia, até os professores, sabe que eu sou autista. Quando a gente vai no negócio de competição, que no caso eu já passei mal por conta da caixa de som, como a Marilene falou. Eu tenho um problema de caixa de som alto, que eu quase acabei desmaiando no ginásio. Meus amigos só viram os sinais e me ajudaram naquela hora do apoio. É isso que a gente quer, apoio. A gente quer comparação, a gente quer, no caso, que estendam a mão pra gente, que possam ensinar a gente, que possam estar lá pra gente. A gente não quer, uma pessoa que acha que a gente é um cachorrinho, um filhote, que vão pegar na coleira e vão sair pelo mundo, assim, puxar a gente. Não. A gente pode ser autista, a gente pode ter essa deficiência, mas não quer dizer que a gente não é capaz de nada. É aquele negócio que um professor Cebola me ensinou. Se você quer ser professor, o aluno ensina você. Não é o professor que ensina o aluno. Então, é isso, gente. Só para dar um respaldo, a Júlia, por exemplo, ela é uma jovem que chegou lá no Ser Deficiente, quietinha. O pai levava ela de carro e ia buscá-la. Ela não sabia andar sozinha, não podia andar sozinha, nada. Parecia um caramujo, né? E aí ela começou a participar do programa Ser Deficiente, nos cursos, construiu amizades lá com os colegas. E depois ela começou, então, a voltar de ônibus com alguns que ela vem de São Vicente, gente. Ela vem de São Vicente, trabalha em Santos, enfim. E aí a gente conseguiu, colocar ela lá na farmácia. A farmácia é aqui em Santos e ela mora em São Vicente. Eu lembro que no começo, passei em frente à farmácia com a minha filha, ela, como que aquela menina vai andar sozinha por aqui? Vocês estão malucos? Bom, enfim. O pai fez um treino com ela e ela passou aí de VLT sozinha para casa. E hoje, gente, por uma questão de perspectiva de futuro, que eu acho isso muito bárbaro, eu digo, como é que essa menina vai fazer no iFood? Jesus, eu já estou com medo, né? E aí ela me vem agora com a novidade que ela está fazendo iFood, que para além do trabalho que ela faz na farmácia, que eles têm uma carga horária pequena, de 4 horas, ela vai para a faculdade à noite, e aí, para ter um pouco mais de recurso, ela começa então a fazer iFood, para ampliar a sua renda. E aí, assim, se a gente for ver, quantos de nós temos coragem de pegar uma bike, que eu já estou me tirando aqui, que eu não sou capaz, para fazer iFood, gente? Poucos, não é verdade? E aí, onde que está a deficiência? Muitas vezes a deficiência está em nós mesmos, Mas você vê um potencial muito grande. De uma menina que é karateca, faixa marrom, competia em vários lugares, que ela não contou tudo, assim, sabe? A gente sabe porque, tem as nossas conversas. É escritora no quê? Sou escritora de workshop. Eu acho que vocês conhecem mais do que eu. Tem página lá, é muito boa escritora. E além disso, assim, agora faz estágio, dá aula para criança. Você imagina pensar, numa autista dando aula para uma criança pequena, que é tudo pequenininho, que eu já vi os vídeos dela dando aula.
E aí você fala, onde que está mesmo a deficiência? Acho que a deficiência está em todos nós, não no autista em si. É isso, gente. Júlia, obrigada. De nada, obrigada. A gente trouxe então um vídeo, o Matheus não vai conseguir, às vezes dependendo também do movimento, do barulho, etc. Eles têm essa, né, se desorganizam em alguns momentos. Mas faz parte também, viu, gente? Obrigada.
Alguém do presencial tem alguma pergunta? Não? Acho que no online tem, né, Lê? Isso, temos 158 pessoas online acompanhando. A primeira pergunta é da Fabiana, do Financeiro. Existe alguma explicação para o aumento do número de crianças com necessidades especiais nos últimos anos? Não, assim, não fiz um levantamento a nível das deficiências de modo geral. Apenas dá essa porcentagem no que se refere à falta de acesso à pessoa com deficiência intelectual, TEA, síndrome de Down, dentro desses espaços laborais, que são em torno de 90%, né, desse público, eles estão fora, mesmo sendo pessoas produtivas, capazes de exercer aí as suas atividades laborais. Não tem uma pesquisa específica deste público. Certo. O André Lettieri deixou um comentário. Clara e excelente apresentação e considerações. Tema de suma importância, muito obrigada. Parabéns. O Felipe, da documentação daqui de Santos, comentou: minha filha de 12 anos é diagnosticada com autismo e a inclusão dela no trabalho é uma preocupação que já temos, até porque demanda uma preparação da parte dela. Existe algum caminho que possamos trilhar para que ela tenha um futuro melhor, além do preparo com tratamentos e acompanhamento, claro? Com certeza. Quando ela tiver uns 16, ela pode procurar um programa Ser Eficiente. Estaremos lá de portas abertas para recebê-la e dar todo o suporte necessário para essa preparação, para essa inserção, que é muito importante. Então, o tratamento, obviamente, ela faz parte, né, de todo esse processo aí da infância, juventude, que a gente não pode deixar de tirar, né? A gente sabe que tem várias clínicas, eu não sei qual o tipo de atendimento que ela tem, mas lá o programa, por exemplo, ele atende o jovem a partir dos 16 aos 40 anos de idade. Esse é o nosso público, né, com diagnóstico, como ele falou, ela tem 12 anos, tudo bem, ainda está na adolescência, né, mas logo ela também, a gente acha que o tempo demora, né, mas logo ela com certeza vai estar nessa idade para que a gente possa acompanhá-la. E será um prazer. Tem uma pergunta aqui, Felipe. Oi? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria saber se há alguma maneira de eu poder identificar com antecedência e já conseguir recorrer a alguns recursos para poder ajudar no desenvolvimento cerebral. Eu tenho uma filha de 4 meses e aí gostaria de entender se há alguma possibilidade de eu poder identificar uma possível TEA ou uma deficiência intelectual e assim conseguir dar mais suporte, né, para ela. Obrigado. Geralmente, o próprio, como é que fala? Da criança, eu esqueci o termo. O pediatra, ele vai trazer à tona também. E geralmente a família ela já percebe algumas diferenças entre um filho e outro, mas no teu caso, é um bebê ainda, né, de 4 meses. Geralmente um diagnóstico ele não é um diagnóstico preciso, precisa esperar um pouco mais. E geralmente quem vai dar esse diagnóstico, quem vai trazer, geralmente vai ser o pediatra, inicialmente o pediatra. Mas aí as famílias geralmente elas vão olhando, quando tem mais de um filho principalmente, vai vendo que esse desenvolvimento muitas vezes ele está diferente, né? Vai tendo. Por exemplo, que nem a Júlia, óbvio, para você diagnosticar uma criança com autismo, você tem que fazer uma análise muito grande, que não é apenas andar na ponta do pé, ou você ter uma dicção diferente, né? Tem vários análises que você tem que fazer para diagnosticar que uma criança tem uma deficiência, né? Ou tem a TEA. A tecnologia da informação parabenizou. A Dandara, da Luditrade, comentou: considero o tema de extrema importância para ser repassado em nosso ambiente de trabalho. E com isso me veio uma dúvida. Poderiam compartilhar quais ações internas a Unimar está adotando para a inclusão de pessoas com deficiência? Como estaria sendo colocado isso na prática? Bom, essa pergunta, no caso... Amei a pergunta. Vai muito de conta do que a gente está falando. Essa pergunta, no caso, é uma pergunta para o nosso público interno. Muito boa pergunta. A Unimar é certificada algumas ISOs
E eu tenho muito orgulho de dizer que não é só certificada, temos várias ações e eu e meu time a gente busca constantemente as melhorias. E uma delas é incluir pessoas independente das qualificações, das escolhas. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando isso. E, recentemente, a gente tem uma pessoa autista no nosso quadro de colaboradores e, de verdade, é uma grata surpresa. Claro, isso causa uma sensibilidade, porque nós, às vezes, não é por ignorância, tá? Não entendam assim, é que às vezes por cuidado a gente não sabe lidar ou se falar ou determinar algo que possa causar algum problema. Então a gente fica mais retraído, mas é tão leve e a pessoa é tão educada. Hoje eu até falei, cara, se mais pessoas, né, estivessem em nosso ciclo, porque de verdade a gente aprende diariamente com ele como agir com pessoas. Então, assim, a Unimar tem alguns programas e quer cada vez mais ter pessoas, independente se é um deficiente, se tem algumas limitações. A gente quer pessoas dentro do nosso quadro e isso me orgulha muito. E muito obrigada a todos que lidam com essa pessoa, porque ele ama estar lá, porque as pessoas sabem acolher e isso é bem importante. Obrigada. Espero ter respondido. Quer fazer pergunta também? O Davi Francisco, do Administrativo, comentou: parabéns pela excelente palestra. Tenho certeza de que muitas pessoas ao redor do mundo se sentem representadas e inspiradas pelo trabalho que vocês vêm realizando. Com cada passo dado, acredito que vocês conseguirão alcançar conquistas ainda maiores e ampliar ainda mais a importância desse movimento. Tenho também uma pergunta. Qual é a maior motivação que vocês acreditam poder transmitir às pessoas para fortalecer e inspirar esse grande movimento que representam? Eu queria fazer uma pergunta para a Júlia. Qual é a tua maior dificuldade no dia a dia, na rotina de trabalho? E como você acha que as pessoas ao seu redor poderiam te ajudar? Você quer que eu responda primeiro? Você quer responder a do Davi primeiro? Então, ele quer saber quais seriam o que nos inspira a motivar, né? Qual é a maior motivação que vocês acreditam poder transmitir às pessoas para fortalecer e inspirar este grande movimento que representa? Eu acho que, olha, o fato de estarmos ocupando espaços como esses, né, e outros espaços, levando também para a sociedade a importância de inserir, né, a pessoa com deficiência, né, ser independente de que CID ela tem, eu entendo que já começa esse movimento. Eu sou aquela que ocupo vários espaços dentro do município de Santos, dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, levando a importância de que a gente tenha esse olhar sensível para o PCD, né? Que a gente possa oportunizar não apenas no espaço laboral, mas também, por exemplo, na capacitação, né? No acesso às universidades, que a gente sabe que é muito difícil. Muitas vezes o jovem não é que ele não tenha competência para entrar numa universidade, mas quando se coloca o rótulo de um PCD, eu fico muito feliz de ouvir a Júlia dizer: eu tenho orgulho de ser autista, né? Que legal. Então, assim, não é a condição dela que diz que ela não é capaz de. Então, sensibilizar para mim é isso, pensar em ocupar esses espaços e levar de fato uma fala para que a sociedade entenda que eles têm potenciais, que são capazes e que basta a gente dar essa oportunidade. Você falou que qual é a minha dificuldade no meu trabalho, não foi? Isso, a sua maior dificuldade no dia a dia, né, no rotina de trabalho, que você acha que as pessoas ao seu redor poderiam fazer para te ajudar? Então, muitas vezes quando eu estou trabalhando na farmácia, mas eu me foco mais no iFood, dando aula para as crianças, aí beleza, mas meu foco de dificuldade é na farmácia mesmo. O que pode acontecer para melhorar mais? O que eu tenho mais dificuldade na farmácia é os rendidos do barulho.
porque, como a Marília falou, a gente meio que escuta os rangidos. A maioria da pessoa que não tem autismo não vai se incomodar com isso, mas a gente, no caso, quando eu tô limpando, assim, eu sou assistente na farmácia, estou organizando essas coisas, às vezes dá um pouco de raiva porque eu consigo escutar alguns rangidos do barulho. Claro que eu já comentei isso na farmácia, o pessoal falou, tá, a gente vai. É sempre assim, quando uma pessoa, podemos dizer, não é que valoriza, é que não escuta o autista, tipo, não entende os sentimentos dele, do que tá passando por ali assim. Tanto que eu já ouvi isso muitas vezes, tipo assim, a gente vai ver direitinho, a gente vai achar uma solução. Aí tem a hora que chega sem paciência e tem horas que, tipo, às vezes um fone, não fone, tipo um tatuador de ouvido para poder conseguir trabalhar. Mas também eu acho outra dificuldade que eu tenho é que as pessoas botam muita pressão em mim, tipo, você já acabou essa tarefa, você vai na outra. Depois dessa você vai na outra. Depois dessa vai na outra. Calma, não sou uma máquina. Logo eu tive que falar isso porque já estava dando muita pressão. O autista não gosta de ser impressionado, porque a gente é tipo uma bomba que pode, tipo, ela está apontando e pode explodir a qualquer momento. E aí, no caso, eu sou bem calma, mas na hora que tira minha paciência, aí não dá. Então, algumas pessoas têm certa dificuldade nisso, porque um autista, ele pode ser inteligente, ele pode ser capaz, ele pode ser rápido em aprender as coisas, mas ele não é tipo uma máquina, fazer tipo, a gente não é um robô, fazer tipo, você faz isso, a gente faz e acabou. Faz aquilo, você faz e acabou. Não, a gente tem no nosso tempo. Então, as pessoas têm certa dificuldade no quê? No tempo do autista. E as pessoas, a maioria das empresas não entendem o tempo do autista. Podia melhorar nisso também. A Érica Dias agradeceu, palestra muito elucidativa e enriquecedora. O Francisco de Operações escreveu: meu filho foi diagnosticado com TEA nível 1 e recentemente fiquei sabendo que o governo estaria estudando retirar o nível 1 da classificação. Gostaria de saber se essa informação procede, caso seja verdadeira, quais seriam os possíveis impactos para pessoas atualmente diagnosticadas com TEA nível 1, inclusive em relação aos seus direitos. Poderiam esclarecer essa questão? Então, que agora, por exemplo, existiu o CID 10 passa a ser CID 11. E aí, o que está acontecendo? Não vai ter uma mudança. Na verdade, o que mudou foi o CID. Então, quem tinha Asperger, quem era Asperger, o famoso Asperger da vida, não está mais sendo classificado como Asperger. Todos têm são classificados como o transtorno do espectro do autismo. Mas não há nenhuma lei que vá mudar a classificação do autista, né? Ele vai ser sempre autista. Talvez o que possa mudar seriam os níveis, que eles não estão querendo colocar as questões dos níveis, né? No caso, ela é nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é aquele que tem um suporte melhor, que tem um cognitivo mais preservado. O 2, ele tem um pouco mais de dificuldade. E o 3 é aquele que a gente sabe que as dificuldades dele são mais aparentes, né? Mas não há nenhum tipo de prejuízos pensando nessa questão do direito. Eu, até como assistente social, né, de formação, e a gente luta aí pela defesa, né, de direitos, e aí estamos sempre à frente, junto aos conselhos de assistência e também da pessoa com deficiência, pensar que, assim, se houver alguma mudança, algo que venha, né, desqualificar o direito dessa pessoa, é da gente brigar por ele, né? É buscar isso junto aos conselhos de direito. No caso da pessoa com deficiência, existe o conselho da pessoa com deficiência, né? Em todo município existe o conselho da pessoa com deficiência, assim como existe o conselho da assistência. E eu faço um convite também, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa brigar por políticas públicas dentro do nosso município, dentro do nosso país. A gente precisa também incorporar e participar desses conselhos para levantar bandeiras mesmo, de fato, na defesa de direito, né, da pessoa com deficiência, da mulher, enfim, né, das questões de gênero. Existe conselho para todos. Isso é importante. A Gilvanelli Oliveira, da documentação de Itajaí, comentou:
Sou autista e trabalho na unidade de Itajaí. Sou muito grata ao Unimar, e especialmente à minha gerente imediata, por estar sempre atenta às minhas necessidades e por proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor, respeitoso e inclusivo. Esse cuidado faz toda a diferença no meu dia a dia. Obrigada, Gilvanelli. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não vai ter uma mudança. Na verdade, o que mudou foi o CID. Então, quem tinha Asperger, quem era Asperger, o famoso Asperger da vida, não está mais sendo classificado como Asperger. Todos têm são classificados como o transtorno do espectro do autismo. Mas não há nenhuma lei que vá mudar a classificação do autista, né? Ele vai ser sempre autista. Talvez o que possa mudar seriam os níveis, que eles não estão querendo colocar as questões dos níveis, né? No caso, ela é nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é aquele que tem um suporte melhor, que tem um cognitivo mais preservado. O 2, ele tem um pouco mais de dificuldade. E o 3 é aquele que a gente sabe que as dificuldades dele são mais aparentes, né? Mas não há nenhum tipo de prejuízos pensando nessa questão do direito. Eu, até como assistente social, né, de formação, e a gente luta aí pela defesa, né, de direitos, e aí estamos sempre à frente, aí, junto aos conselhos de assistência e também da pessoa com deficiência, é pensar que, assim, se houver alguma mudança, algo que venha, né, desqualificar o direito dessa pessoa, é da gente brigar por ele, né? É buscar isso junto aos conselhos de direito. No caso da pessoa com deficiência, existe o conselho da pessoa com deficiência, né? Em todo município existe o conselho da pessoa com deficiência, assim como existe o conselho da assistência. E eu faço um convite também, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa brigar por políticas públicas dentro do nosso município, dentro do nosso país. A gente precisa também incorporar e participar desses conselhos para levantar bandeiras mesmo, de fato, na defesa de direito, né, da pessoa com deficiência, da mulher, enfim, né, das questões de gênero. Existe conselho para todos. Isso é importante. A Gilvanelli Oliveira, da documentação de Itajaí, comentou: sou autista e trabalho na unidade de Itajaí. Sou muito grata ao Unimar, especialmente à minha gerente imediata, por estar sempre atenta às minhas necessidades e por proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor, respeitoso e inclusivo. Esse cuidado faz toda a diferença no meu dia a dia. Obrigada, Gilvanelli. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde novamente, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, tanto no presencial quanto no online. Gostaria de agradecer muito a Marilene, a Júlia e ao nosso amigo Jamil, pela presença e pela palestra. É isso, pessoal. Me encerro por aqui. Até amanhã. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.